Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 31 de outubro, celebramos Santo Afonso Rodrigues. Nosso santo de hoje nasceu em Segóvia, na Espanha, no dia 25 de julho de 1532. Era de uma família bem numerosa, uma família bastante cristã. Seus pais eram bem pobres, o pai era comerciante de tecidos, a mãe era dona de casa. Ele começou, como toda criança, a estudar, só que quando ele completou 16 anos, ele teve que interromper, porque o seu pai morreu de uma maneira completamente inesperada, de uma forma fulminante. A mãe não conseguiu dar conta de sustentar a família, cuidando dos vários filhos, além disso do comércio. Então ele parou de estudar para ir cuidar do comércio da família, do comércio de tecidos. E ali ele se empenhou muito, conseguiu realmente suprir essa necessidade da família, de ter alguém que fosse realmente provedor, que trabalhasse, que se empenhasse em relação a isso. Ele passou 7 anos nessa função, trabalhando, se dedicando, e a sua mãe insistindo muito para que ele casasse. E isso de fato aconteceu. Ele acabou casando com uma jovem chamada Maria Soares. Eles tiveram 2 filhos, mas com pouco tempo de casados, com poucos anos, sua esposa ficou muito doente, acabou morrendo. Ele ficou muito abalado. Pouco tempo depois, os 2 filhos também adoeceram e morreram, e isso aí tirou o centro de Afonso Rodrigues. Ele ficou muito desorientado, o comércio acabou falindo, ele não conseguiu dar conta, ficou deprimido, e aí ele se trancou em casa e passou só a rezar, jejuar, fazer penitência para que Deus revelasse qual era a sua vontade. Passou a fazer direção espiritual também, o que o ajudou muito, e no fim das contas ele discerniu ingressar na Companhia de Jesus, se tornar um irmão jesuíta. Mas havia problemas. Ele já tinha 39 anos de idade, era muito incomum entrar numa ordem religiosa com essa idade. A saúde dele não era muito boa e ele não tinha estudos suficientes para muita coisa, porque ele teve que interromper os estudos para trabalhar pela família. Mas mesmo assim, depois de muita luta, ele foi aceito. Começou o seu noviciado nos jesuítas e, ainda como noviço, ele foi enviado para o Colégio de Formação para os Clérigos, que ficava na ilha de Maiorca. Ali ele passaria os últimos 45 anos da sua vida até a morte. Lá no colégio, ele que não iria se tornar padre, até porque ele não tinha base educacional para isso, já tinha idade avançada, então ele foi a vida inteira um irmão jesuíta, mas um irmão que não era padre. E ali no colégio ele trabalhou como porteiro, assumiu as funções mais simples, mais humilde, e sempre com um desejo muito grande de exercitar as virtudes, especialmente no caso dele, se destacava a virtude da obediência. Ele era muito humilde, muito obediente em tudo o que os superiores lhe pediam. Ele colocava como um traço típico da sua espiritualidade o seguinte: agradar somente a Deus, cumprir sempre e em toda parte a vontade divina. Isso era um lema para ele. E além disso, um outro ponto fundamental da sua espiritualidade era viver sempre na presença de Deus. Ele dizia: como todas as plantas da terra recebem vida, cor, perfume e dão frutos pela força do sol, assim toda alma deve proceder sempre na presença de Deus para poder crescer e dar frutos de virtude e santidade. Então, com a espiritualidade baseada nesses pilares, ele acabou se tornando um grande exemplo de religioso. Os formandos, inclusive, que estudavam ali no colégio, se preparando para serem jesuítas, muitos se preparando para serem padres, se inspiravam muito no exemplo dele. Ele, mesmo não sendo muito letrado, mesmo sem ser padre, ele acabou sendo um grande referencial. Ele tinha dons místicos extraordinários, inclusive o dom do conselho, dom de cura, de milagres, de intuições sobrenaturais, visões celestes, previsão de acontecimentos futuros. Ele era muito místico mesmo. E por ele, pela presença dele, passaram vários formandos ilustres. Entre eles se destaca São Pedro Claver,
Inclusive, sobre São Pedro Claver, ele, Santo Afonso Rodrigues, chegou a prever que ele iria ser enviado para a Colômbia, o que de fato aconteceu, tanto que São Pedro Claver é considerado o apóstolo da Colômbia. E lá no colégio, como a gente já falou, por mais de 45 anos, Santo Afonso Rodrigues foi um sinal muito luminoso. Aos poucos ele foi sendo procurado por padres jesuítas de fora do colégio, por pessoas de fora do colégio também que sabiam da santidade daquele homem simples, mas que tinha uma sabedoria infusa, porque era um homem totalmente para Deus, e ali ele realmente se realizou. Depois de todo o sofrimento que ele havia enfrentado, ao perder a esposa, os filhos, o comércio, a profissão, ele de fato encontrou o seu lugar em Deus, encontrou a sua missão de vida e ali se consumiu até o fim. Sobre isso é importante destacar que os últimos 2 anos da vida dele foram muito marcados pela dor. Ele teve uma doença muito grave, teve que suportar muitas dores físicas e ele sempre oferecia tudo isso ao Cristo pela salvação das almas, soube se unir muito intimamente nessa ocasião à paixão de Nosso Senhor. No fim desses 2 anos, ele acabou falecendo no dia 31 de outubro de 1617, com 84 anos de idade. Interessante que ele foi canonizado pelo Papa Leão XIII no ano de 1888, na mesma cerimônia em que São Pedro Claver também foi canonizado. Nos inspiremos na vida desse santo tão humilde, tão simples, que nos ensina que mesmo depois de grandes decepções na vida, de grandes frustrações, inclusive depressão, profunda tristeza, é possível em Deus encontrar uma resposta. É possível em Deus nos descobrir como resposta para os outros. Que o exemplo e a vida de Santo Afonso Rodrigues de fato nos inspirem. Santo Afonso Rodrigues, rogai por nós.